A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, não é, a cada um de vocês que estarão chegando aqui para esta live do CETADB CFJP de número 43, nesse dia 6 de janeiro de 2021, não é? Eu quero desde já desejar a todos um feliz e abençoado ano de 2021. Ficamos essas 2 semanas, que compreendeu a semana do Natal e a semana do Ano Novo, sem realizarmos as lives, né? Até porque toda a nossa equipe esteve de férias, em férias coletivas, e hoje estamos retomando as nossas lives. Temos uma sequência grande, não é, de perguntas que os irmãos já haviam enviado para nós durante as lives do mês, finalzinho de novembro e também de dezembro, e algumas também que foram chegando por esses dias. Mas dizer que para nós é uma satisfação muito grande podermos voltar aqui com cada um dos irmãos e estarmos realizando este trabalho também com o pastor Ciro Sanches Ibordi, né? Deixa eu só ajustar aqui, pronto. Eu quero mencionar um texto bíblico que é o de Josué capítulo 1, o versículo de número 5, ele diz assim, ó: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu quero destacar esse texto justamente por ser esta a nossa primeira live, é um contato primeiro também, não é, neste ano de 2021. Aqui, imaginem os irmãos os desafios que estavam por vir para a vida de Josué, uma vez que a partir desta palavra de Deus para ele de fato exerce a liderança sobre o povo de Israel e os conduz à travessia do Rio Jordão e à conquista da terra de Canaã. Então faça ideia dos desafios que haviam, os objetivos que estavam postos para serem alcançados. Não diferente disso, eu imagino que cada um de nós, não é, os irmãos que estarão conosco na live, aqueles que já estão e aqui os que chegarão, assim como nós também, aqui como pessoa, o pastor Hércules Carvalho Danobi, o CETADB como uma instituição de ensino teológico, os nossos funcionários, né, cada um dos nossos funcionários, todos temos desafios, todos temos metas, temos propósitos, e eu imagino então tudo isso, e especialmente para o dia de hoje. E aí eu vejo esta palavra de Deus para Josué, que também é uma palavra de Deus para mim e para você que está conosco aqui. Deus está dizendo para Josué assim, ó: não te deixarei, nem te desampararei. Eu penso, meus irmãos, que só isso já nos bastaria. Mas Deus diz para ele no versículo 5, assim: esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. No versículo 9, ele repete, ele diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. E depois que Josué fala com o povo diz para ele no versículo 18: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerás. Não é tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então nós vemos nesta palavra por 3 vezes Deus dizendo para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E o povo dizendo para Josué, uma vez que ele assumiria a liderança, também: esforça-te e tem bom ânimo. E a nossa palavra para todos vocês hoje, a se considerar os desafios deste novo ano que se inicia, o ano de 2021, é que cada um de vocês se esforcem e tenham bom ânimo. Porque virão problemas, virão dificuldades, certamente, porque o próprio Senhor Jesus nunca enganou ninguém. Ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esta é uma palavra que nós deixamos para cada um de vocês nesse início do ano de 2021. Venham os problemas que vierem, levantem-se as barreiras que se levantarem, creia que em Deus faremos proeza. Creia, não é, conforme a palavra de Paulo, que está registrada em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que podemos todas as coisas em Jesus Cristo. Então, vamos avançar, não é? Vamos ter bom ânimo, vamos ter coragem e vamos nos esforçar. Deus está conosco, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.
Amém? Eu vou já convidar aqui o pastor Ciro Zibó, ele também dê uma saudação a cada um dos nossos amados irmãos. Pastor Ciro, meu jovem, a paz do Senhor, Deus abençoe. Nós já conversamos, mas aqui pela live é a primeira vez. Um feliz ano de 2021 para ti, não é? Para a irmã Júlia, para a irmã Luciana, sua esposa. Deus abençoe vocês todos. Amém, Paz do Senhor, pastor Hércules. Feliz ano novo para o irmão, mais uma vez. Com certeza. É isso aí, vamos juntos, né? Avançando. Avançando. Tá chegando bem aí meu áudio, minha imagem? Tá sim, tá tudo jóia. Perfeito. Tá certo, que eu tô tentando um outro tipo de conexão aqui hoje, vamos ver se dá certo. Amém. Mas as suas palavras aí de consideração para os nossos irmãos nesse início de 2021, a nossa primeira live desse ano, ainda que seja a de número 43, CFJP, 43. mas a primeira deste ano de 2021. 43 e a próxima pergunta, só dessa live é a de 239, né, número. Olha aí que benção. E é isso Maravilha. aí, eu quero só reiterar o que o irmão já disse, esforça-te e tem bom ânimo. É mais um ano de vitória, né? Porque apesar das lutas, Deus está conosco e nós vamos avançando de vitória em vitória, de bênção em bênção, de glória em glória. Amém. Maior é aquele que está conosco, né? Glória a Deus. Do que aquele que está lá fora, diz a palavra de Deus. Então nós vamos adiante, vamos avançando e a gente lamenta, claro, tem havido muitas perdas, né? Temos perdido amigos, perdido entes queridos, mas nós louvamos a Deus por aqueles que têm partido salvos, porque nós temos a certeza de que vamos estar juntos, de que estaremos com Ele. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, né? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É a hora de nós crermos realmente nisso, né? De que todos estaremos juntos na presença do Pai, na presença de Deus. Então, é por isso que nós transmitimos também essa palavra de entusiasmo. Outro dia, uma pessoa até me questionou, falou assim, mas como nessa época de pandemia, o irmão fica aí com um senso de humor, fica brincando, fica fazendo... Falei, não, meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos dificuldade, somos pessoas normais, passamos por luto, passamos por dificuldade, mas não podemos também viver cabisbaixo, né? E o irmão aí transmitiu essa palavra, né? Temos que ter bom ânimo e vencer, com a graça do Senhor. Imagina só no quadro que estava traçado ali para Josué, a Bíblia diz que o povo ficou chorando 30 dias a morte de Moisés. Rapaz, eu fico imaginando 30 dias chorando a morte de um líder, é muito tempo. E Josué, diante daquele grande desafio, que era introduzir esse povo em Canaã, eu acho que as dificuldades que nós enfrentamos frente a tudo aquilo que Josué enfrentou é muito mínimo, porque eu acredito que as dificuldades que Josué teve que transpor, muitas delas, obviamente, não serão apresentadas nesses 24 capítulos do livro de Josué, porque muita coisa se passou ali, não é? Mas faça ideia dos apertos que ele se encontrou, dos momentos de embates, inclusive emocionais, psicológicos, porque ele era líder de uma multidão, substituindo um homem do quilate que foi o Moisés. Então, certamente, os desafios dele também muito grande, e a Bíblia aqui não vai conseguir, e não haveria também um espaço, né, para que pudesse mostrar minúcias. Imagina a situação que ele passou quando perderam a guerra em relação a Ai, a dificuldade que foi ali, a opressão, enfim, ter que tomar uma decisão, ter que ajeitar essa situação toda, e Deus deu graça a ele, e por fim eles saíram vitoriosos, conquistaram, né? A verdade é que, eu já até pregando, eu falei isso aí, Josué conquistou tudo o que ele quis conquistar, porque o problema ficou ali justamente porque alguns vilarejos que tinha lá, ele achava que aqueles jebuseus, gigazeus, aquela gente não traria problema para ele. Bando de eu, né? Os eus. O eu tem que ser... Justamente essa gente, a mistura com essa gente que trouxe os problemas que Israel tem até hoje, né? Muito bem. Tudo que termina com eu, a gente tem que destruir, né? Mais ou menos isso aí. Pois bem, meu pastor, nós vamos seguindo aqui.
Alguém perguntou ali qual é o tema da live. A nossa live é CFJP, Jovens Pentecostais, alusivo ao curso para a formação de jovens pentecostais, que nós nos propomos a realizar já desde o mês de julho para agosto até agora, respondendo perguntas que os nossos seguidores do canal do CETADB e também do canal do pastor Ciro Zibordi, não só no Instagram, mas nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Facebook, os irmãos mandam as questões, nós registramos essas questões na ordem como elas vão chegando, e nas lives que acontecem toda quarta-feira, a partir das 22 horas, o pastor Ciro Sanches Zibordi sempre está conosco aqui, é professor do CETADB, né? E ele, então, se propõe a estar respondendo para os nossos alunos, para os nossos seguidores, essas questões. O nosso irmão Wesley Isaías, ele pergunta se há um livro que discuta, que trabalhe, que apresente os temas relacionados às parábolas e milagres de Cristo. Um livro só pode até ter, mas vai tratar sempre de maneira muito resumida. Então eu preferiria indicar aqui para o irmão pelo menos um livro de cada, né? Mas assim, ó, a CPAD, por exemplo, com respeito a parábolas, a CPAD tem pelo menos 3 livros que são bons, que nós podemos indicar aqui. O primeiro é Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, de Klein Snodgrass, né? Esse é um livro denso, tal, né? Mas tem também 2 livros de autores nacionais, que são pastores, são teólogos da nossa igreja, que também nós indicamos. Então, Parábolas de Jesus, do pastor Elianai Cabral, que é o consultor teológico da nossa CGADB, Parábolas de Jesus, e tem também As Parábolas de Jesus. É o mesmo título, só que acrescenta o artigo, né? As, que é do pastor Wagner Gabi, que ele escreveu junto com o pastor Eliel Gabi. Então, Wagner e Eliel Gabi, As Parábolas de Jesus. E tem do pastor Elinaldo Renovato de Lima, Parábolas de Jesus. Perdão, pastor Elianai Cabral. Elianai Cabral. Elianai Cabral, perdão. E o outro que eu indiquei é do Klein Snodgrass, que é Compreendendo Todas as Parábolas. Agora, com respeito a milagres, eu posso indicar também, aí sim, o livro do pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é Salvação e Milagres, o poder do nome de Jesus, o nosso mestre, né? Elinaldo Renovato de Lima. E modéstia à parte, quem quiser também ver uma abordagem sobre os milagres do ponto de vista apologético, no meu livro, Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar, ali tem uma abordagem que apresenta também o lado da distorção, né? A gente sabe que, lamentavelmente, nesse campo dos milagres tem aí muita falsificação, os falsos milagres, né? A base de ilusionismo, até as forças do mal também, lamentavelmente, em ação. Com certeza, com certeza. Né? E a Bíblia prevê tudo isso. Então, nesse livro, Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar, eu, por graça de Deus, ali faço uma abordagem também sobre os milagres. Maravilha. Então, está aí as sugestões para o nosso irmão Wesley, né? E também para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu quero aqui, pastor Ciro, dar um alô especial para o pastor Evandro, lá de Palmas. Ele está conosco aqui. Aconteceu um episódio interessante ontem. Eu cheguei da escola, fiquei até um pouco mais tarde, porque tinha umas questões para resolver, porque eu assumi o departamento de escola dominical da igreja aqui em Apucarana. E aí eu cheguei em casa e a Eliane pediu que eu desse uma mãozinha, entendeu? E na verdade eu dei foi as duas. As duas? As duas mãozinhas lavando uma louça que estava ali, entendeu? Estava me esperando aquela louça. E aí, quando eu mexi no celular, eu vi que o pastor Evandro estava fazendo uma live. Aí eu entrei na live dele. Mandei um joinha e tal. E disse para ele, rapaz, eu não vou participar, mas eu vou te ouvir. E aí eu estava, enquanto lavava a louça ali, eu ouvia ele, a live, muito boa, a dinâmica que ele faz com a juventude Sim. da igreja dele, um programa ali para a leitura da Bíblia, ele passa os questionamentos para a juventude pesquisar, ler os textos e pesquisar e tal e tal. Aí eu aproveitei e disse para ele que eu ia entrar nessa. Inclusive eu mandei para ele ontem os programas que nós temos, um folder, para que aquele que está fazendo a leitura da Bíblia faz a anotação, quando acaba, manda para a gente envia o certificado de leitura da Bíblia.
Mas aí ele falou comigo, eu ouvindo a live, disse, olha, vamos aproveitar que o pastor Hércules está com a gente aqui na live e ele vai dar aqui uma saudação, vai falar alguma coisa para a gente. Eu falei, rapaz, eu estava lavando louça, ouvindo ele, mas lavando louça. Aí eu interrompi a lavada e entrei na live com ele, participei e é uma bênção. O pastor Evandro tem feito um trabalho muito especial com toda a juventude lá na região dele, em Palmas. Deus abençoe, meu pastor, está sempre com a gente aqui. É o pastor Evandro, que é um especialista em escatologia, né? Bom que se diga, e um pastor, pregador, ensinador de um senso de humor, né? Assim, invejável, né? Ele realmente tem um grande senso de humor e tal, e sabe falar, né, com o seu público, e a gente está sempre acompanhando. É uma benção. Deus abençoe, pastor Evandro. Ele é monitor de núcleos nosso lá em Palmas, né? Inclusive está fazendo um dos nossos níveis de curso de teologia também, de forma individual. Mas Deus abençoe, pastor Evandro. Saudação aí para a nossa turma toda, né? Em Palmas e também onde o irmão estiver realizando o trabalho. O Cauã Fernandes mandou uma pergunta aqui a respeito do livro de Daniel. Quem foi que apareceu para Daniel no capítulo 10? Foi Jesus Cristo? Essa passagem precisa ser analisada, lida, né, estudada com muito cuidado, porque, ao que nos parece, fazendo uma leitura cuidadosa, a visão que Daniel teve, na verdade, ela é semelhante àquela experiência que Abraão teve quando apareceram para ele alguns personagens, anjos, né? E um daqueles anjos, ele se porta de uma maneira tal que leva os teólogos a dizerem que é uma manifestação teofânica, ou seja, o próprio Deus se apresentando, né, como se fosse um anjo. Pessoa. Como uma pessoa, como um anjo, né? É uma teofania, uma cristofania, como acontece com Josué também, aquele capitão dos exércitos celestiais. Então, quando Deus se manifesta por meio de uma pessoa, até mesmo por meio de um anjo, isso é chamado de teofania, ou até quando uma manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus Cristo, aí, claramente, né, é chamado de cristofania. Então, veja, nesse caso aí de Daniel, capítulo 10, só para a gente situar aí o leitor, estou com a Bíblia aberta aqui, só para citar rapidamente. Então, veja, Daniel 10, 1 a 9, se você ler, não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas a gente vê que a palavra foi revelada a Daniel, né? Aqui diz que no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, ele ficou triste, ali por 3 semanas, né? Porque ele não entendeu aquela visão, ele queria entender e ele jejuou, ele não comeu alimento desejável, né? Aí tem uma discussão se ele fez um jejum completo ou parcial, tudo indica que foi um jejum parcial, porque a Bíblia diz que ele não comeu alimento desejável, então possivelmente ele se alimentou, mas não com aquela alimentação lá do palácio e tal, né? Mas ele deve ter se alimentado nesse tempo, 3 semanas, né? E aí a visão que o perturbou, por assim dizer, é que ele viu um homem vestido de linho. Um homem vestido de linho. E aquele homem estava à beira do rio Idequel, também conhecido hoje como rio Tigre, né? E ali, então, aquele homem que se apresentou a ele tem uma descrição parecida com o que a gente vê em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, que é a descrição do Senhor Jesus, quando João descreve ali, falando de Jesus, seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça com seu cabelo como lã branca, seus pés como latão reluzente e tal. Então, quando você olha para esse homem, ele também tem uma descrição, né, parecida, como se fosse uma manifestação de Jesus, de fato, do Senhor Jesus. Tanto que Daniel, ele cai como morto ali, ele tem uma experiência, né, parecida até com Pedro, Tiago e João, quando houve ali a transfiguração. Só que você continua lendo, aí você vê que não é mais essa primeira descrição, que parece ser Jesus, e até eruditos como o próprio Antônio Gilberto afirmam que ali realmente é uma cristofania, aquele homem vestido de linho é uma manifestação de Jesus, mas a passagem é difícil porque quando você vai continuando a ler,
no versículo 10, você já vê que é um anjo, não é mais o Senhor Jesus. E alguns eruditos arriscam a dizer que era o anjo Gabriel, porque se menciona Miguel vindo ali para auxiliar aquele anjo, né? Então, o nome Gabriel não é mencionado, mas alguns teólogos se arriscam a dizer que era Gabriel. Então, eu vejo aí que o homem vestido de linho, o irmão pergunta se é Jesus, não é? Então, eu acredito que é uma manifestação teofânica ou cristofânica, porque pelas características ali, não estamos lendo para ganhar tempo, mas se você ler as características daquele homem vestido de linho... A partir do versículo 5. A partir do versículo 5, é uma descrição realmente... Não quer ler aí? Vamos lá. Eu levantei os olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingido com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Versículos então, 5 e 6. Essa descrição é uma descrição similar com o que está lá em Apocalipse capítulo 1. Então, podemos crer que é uma manifestação pré-encarnada de Jesus, como chamamos em teologia, ou seja, uma cristofania. Mas depois, continuando a leitura, você vê que não é mais Jesus, porque ali o anjo fala, olha, eu fui enviado, né? Deus me enviou e tal. E ali, pela descrição, você já vê que não é mais. Ou seja, dentro da mesma revelação, ele tem contato ali com dois personagens diferentes. O primeiro, que é uma manifestação de Jesus, e depois um outro anjo que fala com ele, que possivelmente é uma referência a Gabriel, né? Gabriel. E o versículo 13, pastor Ciro, para ajudar, ele diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, ele cita Miguel, né? Aquele que está conversando com Daniel cita Miguel. Então, Miguel. Dá a entender que alguém acredita que é Gabriel, né? A Bíblia não diz que é Gabriel, né? Não. Mas como cita Miguel, e a Bíblia só cita por nome dois anjos aí principais, sendo que Miguel é o único chamado textualmente de arcanjo, né? O chefe dos anjos, e Gabriel também é um anjo muito importante, né? Tal. Então, tudo indica que é Gabriel nesse contexto aí, né? Que teve aquele embate ali de 21 dias e Miguel entrou também em ação. E aí a gente vê aí, até adiantando uma resposta que daremos a posteriori, que o diabo e os seus emissários, eles têm um poder relativo. Claro que Deus está acima de tudo, mas o príncipe das trevas e os seus príncipes que são mencionados aí, como o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia também, ou seja, são anjos caídos que têm um poder ali permitido por Deus para agir em determinados lugares, né? Então a gente vê que o diabo ele tem força, ele tem algum poder. Claro que não um poder que possa rivalizar com Deus. Tanto que quando Miguel chegou, ele resolveu o problema ali, não é? Maravilha. Mas levou um tempo, né? Não foi Rapaz, assim. Eu fui levado, porque agora, como eu estou envolvido com esse negócio da escola dominical aqui na igreja sede em Apucarana, eu fui levado a lembrar que quem estudou a lição da escola dominical desse trimestre que se findou, rapaz, pensa numas lições importantes que tiveram a respeito desse assunto. Verdade. Né? O limite que Deus coloca para a atuação do Satanás. Então, é algo muito importante. Fica aqui também o meu apelo. Seja aluno frequente da Escola Bíblica Dominical. Olha, esse trimestre já foi um negócio muito especial, a nossa primeira aula, que fala a respeito do Espírito Santo. Inclusive, o lançamento da campanha da CGADB, com um alvo de 110 mil almas batizadas com o Espírito Santo até o dia 18 de junho, Excelente. Quando a Assembleia de Deus estará completando 110 anos. Nós faremos oficialmente o lançamento desse propósito
nas nossas igrejas, todas do nosso campo, no próximo final de semana, e nós vamos perseverar nesse alvo. O povo precisa ser revestido de poder, buscar batismo com o Espírito Santo e estar pronto, não é, para servir ao Senhor e à sua obra. Seja aluno da escola dominical e faça curso de teologia com o CETAD. Amém? Aí a benção fica completa. Aí fica um negócio, rapaz, pensa num negócio bom. Até eu vou ficar faceiro. Pois bem, o Jamerson Muniz também pergunta para que cite-se a respeito de comentários bíblicos. Quais que são recomendados? Nós fizemos uma live, não é? Foi ainda no ano passado, e foi citado vários, acho que 6 ou 7 comentários, tanto de teologia sistemática quanto de comentário bíblico, mas é a oportunidade para reafirmar isso. Então eu vou repetir aqui rapidamente, só que eu vou dividir aqui, vou apresentar primeiro os comentários da CPAD, que nós sempre priorizamos, né, a nossa casa. Com certeza. E também de outras editoras. Da CPAD, a gente sempre indica o Beacon, que são 10 volumes. Beacon que significa farol, não é? Beacon não é nenhum... alguém teólogo. Entende que é sobrenome de alguém, né? Não, são 40 autores nessa obra de Beacon, que são 10 volumes. Beacon, excelente. O Matthew Henry, né? Matthew Henry também da CPAD, que tem um volume único, que é uma obra condensada, mas também tem a obra de 6 volumes. Muito rico. E o Beacon, aliás, o Matthew Henry é muito interessante porque é devocional. Ou seja, para você que é pregador, ali você tem, além da explicação e tal, você tem uma aplicação para você já absorvê-la e pregar, né? Então isso é muito importante porque na pregação, claro, você tem que aplicar naquilo que você está explicando, né? Não é uma mera explicação. Eu tenho recomendado esse comentário porque ele tem uma linguagem que também é mais acessível para aqueles que são leigos ainda no assunto. É, devocional, muito bom. Matthew Henry, né? E o comentário bíblico pentecostal, só que esse é só do Novo Testamento, mas é muito bom. Se você quiser um comentário pormenorizado e tal, aí o comentário bíblico pentecostal, mas é só do Novo Testamento. A casa lançava num volume só e agora está lançando em 2 volumes, porque era muito grande um volume só, né? Mas é uma obra muito rica. E aí a gente indica também outros comentários. A gente prioriza esses 3 da CPAD. Qualquer um desses 3 que você adquirir são diferentes um do outro, mas você vai ter um comentário muito rico. Se puder adquirir os 3, melhor ainda, né? Com certeza. Agora, de outras editoras tem Warren Wiersbe, que é da Geográfica, muito bom, 6 volumes, né? Wiersbe, comentário Wiersbe, do pastor Warren Wiersbe, né? A série Cultura Bíblica não é pentecostal, mas tem autores interessantes, né, como Howard Marshall e assim por diante. O comentário Esperança, que é uma série alemã, não é um comentário completo da Bíblia, mas é muito bom essa série, né? E também o comentário Moody. Comentário Moody também é muito rico, que é, na verdade, o comentário de Wycliffe, né, que é chamado de Moody, que é muito bom esse comentário também. Quem puder adquirir, quem puder ter todos estes, você vai ter comentários diferentes, com enfoques diferentes, e é muito bom. Quem tem condições de ter, é bom ter. Quem não puder ter todos, aí eu citei na ordem, né? Adquira o Beacon, que é muito bom, são 10 volumes. Se você não puder adquirir o Beacon, que são 10 volumes, adquira o Matthew Henry. Mas são 6 volumes, muito caro. Então, adquira a obra condensada, num volume só. Que não é, assim, a obra completa, mas tem um resumo, que já vai te ajudar, né? E o comentário bíblico pentecostal também é muito bom você ter. Então, são aí algumas dicas que a gente deu. Maravilha. Está dado. Alguém perguntou ali se o comentário do Champlin também não deveria estar nessa lista. Nós até falamos a respeito do comentário de Champlin numa live do ano passado, não é? A gente já falou sobre o Champlin, e aí eu não coloquei nessa lista, porque eu ia ter que dar várias explicações, porque o Champlin ele tem prós e contras, né? Claro que quem é estudioso pode ter Champlin, eu tenho, o pastor Ecos deve ter também. Tem também, com certeza. Então, a gente estuda. Agora, não é um comentário assim que a gente endossa
Tem fico com aquela... espinhas, né? É um peixe com muitas espinhas. Você tem que saber ali, tem muita coisa filosófica ali e tal, e não é assim um comentário ortodoxo, né? Com Mas certeza. Existem também... questões que a gente tem que descartar, É, mas é uma opção também. muito bem. Muito bem. O nosso irmão Reinaldo, aqui é o Reinaldo do Trompete, mas ele é aluno do curso. O nosso irmão Reinaldo, ele é de Itapetininga, aqui em São Paulo. Ele pastoreia uma igreja, e aí ele colocou assim, ó, tem como abordar em outras lives, porque ele fez essa questão em uma que nós tratamos a respeito de um tema específico, sobre ministérios pequenos, independentes, chamados para fazer obras que muitas vezes não são feitas em igrejas de porte grande. Não é uma crítica, mas é para conhecimento. Resumindo, o que ele quer saber, assim, se a gente poderia comentar alguma coisa, porque ele entende que há trabalhos que ministérios grandes não fazem e que os pequenos é que estão realizando. Não, a gente pode comentar, porque a nossa pauta aqui, aliás, é você pergunta, nós respondemos. Dessa forma. Agora, ele não perguntou, ele só falou se a gente pode abordar. A gente pode, a gente valoriza, na verdade, todas as igrejas de Deus, né? Há igrejas, claro, novas por aí que não são cristocêntricas, né? Então, claro, não há igrejas perfeitas, mas a gente sempre preza o trabalho daqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus, que são igrejas que pregam Cristo, são igrejas realmente cristocêntricas, né? Então nós valorizamos todas as igrejas. A gente não é assembleiólatra, né? A gente também não é denominaciólatra. Nós, claro, prezamos a nossa denominação, nós somos da Assembleia de Deus, prezamos a Bíblia, prezamos a nossa declaração de fé, mas a gente está aberto aqui, já falamos, tivemos aqui lives falamos sobre a congregação cristã no Brasil, já falamos sobre adventismo, já falamos sobre outras igrejas, sobre o calvinismo, tudo isso a gente fala, mas aí tem que haver pergunta. O que o irmão fez foi uma abordagem, claro, a gente pode, chegando a pergunta, a gente responde. Né? A nossa pauta é essa. Você pergunta, nós respondemos. Certeza. Mas eu, por ter um contato mais direto com o irmão Reinaldo, que a gente conversa pelo WhatsApp, às vezes ele troca uma ideia, eu entendi a questão dele. E eu vejo a situação assim. Há, de fato, trabalhos que igrejas pequenas vão conseguir fazer e que as igrejas maiores não vão alcançar. Porque, por exemplo, eu vejo assim, é muito mais fácil você, de repente, numa igreja pequena, lá no bairro, você receber a visita de alguém que mora numa situação, às vezes é numa situação de risco, está na rua, um andarilho, Sim. E vai ficar, de repente, constrangido de entrar numa igreja sede, porque pensa, que isso não é uma regra, mas às vezes pensa que porque é uma igreja sede, é um povo mais elitizado, quando na verdade não é. Então a gente entende que essas igrejas menores, inclusive igrejas que foram formadas mais recentes, desenvolvem um papel muito importante. E nós também temos que entender, assim, se todos fossem grandes e trabalhassem evangelizando só elite, o que seriam dos outros? Então, eu vejo como importante o ministério, até porque conheço o trabalho que o irmão Reinaldo está realizando lá em Itapetininga. Então, eu vejo com grande importância esses ministérios novos, pequenos, que vão surgindo, não é? E que estão buscando salvação. E a gente vê na internet, meu Deus, no Facebook mesmo, a gente recebe muitas fotos de núcleos. Nós temos núcleos em igrejas que são igrejas que reúnem 30 membros, 40 pessoas. Então, a gente vê esse trabalho com muito valor. A própria Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus não é uma igreja só das grandes capitais, de grandes templos. A Assembleia de Deus tem igrejas pequenas, nas favelas, nas comunidades, né? Nos morros. A própria Assembleia de Deus, né? Então, quer dizer, existem igrejas pequenas também fazendo trabalhos aí, grandiosos, né? Onde as igrejas mais elitizadas não chegam. Né? E eu posso citar um exemplo que conheço, o exemplo do seu pastor presidente, a Sim. Igreja Assembleia de Deus da Ilha da Conceição, pastor Paulo Lopes, que é um amigo, como irmão da gente. Fica num lugar de ele risco. Ele realiza um trabalho muito grande com a orquestra da igreja, que é uma juventude abençoada. Ele faz os desfiles pelas ruas lá da região onde ele está, na Ilha da Conceição. Grande trabalho.
e faz um trabalho fora de série. Então a gente entende que Deus tem ministérios específicos para cada gente. Imagina se todos fossem assim como o pastor Ciro Zibordi, não é? Ou que todos fossem como eu, ou que todos fossem como o pastor, vou citar um exemplo, o pastor Silas Malafaia. Meu Deus, há pessoas que jamais vão parar para ouvir pastor Silas Malafaia, mas eles param para ouvir o Antônio, o José, aquele simplesinho, que trabalha ali, que é um pedreiro, que é um roceiro. Eles vão parar para ouvir essa pessoa. Então, Deus tem um ministério, Deus tem um chamado. E você veja os próprios apóstolos, não é? Os próprios apóstolos, você veja que tinha gente de uma certa elite e outros que não, porque há uma multiplicidade de ministérios e Deus precisa usar as pessoas como instrumento, como ferramenta daquilo que cada um pode oferecer. Sim, lá, pastor Ciro. Não, eu ia lembrar justamente de Paulo, porque veja bem, Paulo era um grande pregador, um grande erudito. E o que ele fazia? Qual era a estratégia dele? Ele ia para os grandes centros, ele tinha o seu quartel-general, né, por exemplo, quando ele chegou lá em Éfeso, né, na Ásia, ele fez dali o seu quartel-general e ele foi colocando presbíteros em vários lugares. Então o que acontecia? Ele, como um grande mestre, ele instruía outros obreiros, estes instruíam outros e outros e outros, até chegar lá na ponta, né? Então é isso que deve acontecer. O irmão citou aí, né, pastores renomados e tal, eles fazem o seu trabalho, né? Eles fazem o seu trabalho. Por exemplo, há irmãos que estão assistindo a nossa live, que às vezes estão num lugar carente, um lugar onde nós não podemos chegar, principalmente nesse momento de pandemia, né? Mas a gente está chegando pela internet. Ele recebe essa instrução e ele vai levar para outros, e outros vão levar para outros, e a obra de Deus assim vai sendo realizada, né? Eu vou citar um exemplo que hoje ainda pela manhã eu falei com a Eliane, porque a minha mesa ela é de lado com a mesa da Eliane, não é? E aí eu recebi uma mensagem de um aluno do curso, ele é evangelista na igreja, ele é aluno do curso, mas ele faz um trabalho assim ímpar. Ele tem uma bicicleta daquela que a gente conhece como cargueiro, não é? Naquela parte da frente onde se colocaria a carga, ali ele coloca uma caixa de som e ele todo dia vai para a avenida principal da cidade que ele mora, no estado de Goiás, e ali ele liga o som, coloca hino para tocar, ele interrompe o hino e ele prega. E ele grava isso e disponibiliza no YouTube. Ele é um homem muito simples, né? Você conversando com ele, você vê isso, porém ele faz um trabalho que esses grandes evangelistas que estão aí jamais farão. Jamais. E toda vez você assistindo os vídeos do pastor Donizete no YouTube, você vai observar, ele está ali pregando, sempre tem 3, 4 pessoas que param para ouvir. E ele faz apelo e você vê que as pessoas vão ali aceitar Jesus. Então faça a ideia que se ele ganhar uma pessoa por semana, no ano ele vai ganhar 54 almas para o Senhor Jesus. E aí, para reflexão, você que está nos ouvindo aqui, quantas almas você ganhou para Jesus durante o ano passado todinho? Entendeu como é? Como é que Deus faz? Então, Deus usa, meu irmão. A multiplicidade de ministério é grande. Então, é essa palavra aqui que eu deixo também para o nosso pastor Reinaldo. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério. Não vejo que a pergunta dele, embora não tenha sido específica, né, foi importante e Com gerou certeza, toda essa... Eu vejo outra questão, pastor, é assim, ó. Certamente os irmãos que estão conosco aqui, uma boa parte são jovens, outros já são obreiros. Então, esses que estão aí, eles falam, eu quero ser como o pastor Ciro Santos Zibordi. Eu quero ser como o pastor Hércules. Eu não quero ser como eu, para ser um atraso de vida. Mas eu quero ser como o pastor Silas Malafaia e tal. Eu falei, não, meu irmão, seja como você é. Como o pastor Evandro. Seja você mesmo. Porque se Deus te chamou da forma como você é, meu irmão, é porque ele viu em você algum potencial. Então, obviamente que você deve buscar conhecimento, você deve se qualificar, mas não queira ser como o outro, porque Deus te chamou e ele te dá capacitação, te dá condição para que você, sendo a pessoa que você é, realize um trabalho para ele. Agora, se você quiser ser como o outro, então aquele trabalho que Deus quer realizar através de você, simplesmente não será feito. Não é? Deus nos usa com aquilo que nós temos, né? Com certeza. Davi, agora, claro que Davi você tinha uma se pedra. especializar, né? Estudar, enfim. É isso aí. Davi venceu o Golias com aquela pedrinha. Né? Sansão tinha uma queixada de jumento. E aí vai.
Moisés tinha uma vara, né? Ou seja, Deus nos usa com aquilo que nós temos. Com certeza. Então vamos lá, o José Júnior está aí, está na área. Manda um joinha aí, José. O José está com a gente. A pergunta dele é assim, ó. O sinal que fala em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, é literal ou é simbólico? Logo, os crentes salvos têm o selo do Espírito Santo? Esse selo não seria apenas simbólico? Então, esta é mais uma pergunta que a gente já respondeu naquela série, né? Então, lá tem uma abordagem mais pormenorizada. Então, vou só aqui repetir rapidamente naquela primeira série que a gente fez de perguntas escatológicas, no início do ano. Está no nosso YouTube, CETAD, o canal, que você pode acessar e pesquisar a respeito. Inclusive, eu já quero aproveitar, professor Ciro, para dizer que até o final desse mês nós vamos ter uma novidade a respeito desse negócio de escatologia. Ô, Glória! Tem coisa boa. Maravilha. Então, tem coisa boa chegando aí. Então ele pergunta, o José Júnior, né? Ele pergunta se o selo lá que o Apocalipse 13. Lá que o falso profeta, né? Só para esclarecer, só para situar os irmãos aqui no contexto, Apocalipse 13 fala de duas bestas. Uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. Aquela besta que sobe do mar é o anticristo. É um líder político que vai ter um domínio permitido por Deus em esfera mundial, né? Por 7 anos, no período tribulacional. Então é o anticristo, um líder político. É a besta que sobe do mar. Ali, claro, a linguagem simbólica da Bíblia, mas para falar de um homem. Aí, depois, a segunda besta que sobe da terra, a Bíblia diz claramente que é o falso profeta. É um líder religioso que vai induzir as pessoas, vai seduzir pessoas a adorarem e a obedecer. No primeiro momento vai ser uma sedução, depois quem resistir vai ser forçado e quem não aceitar vai ser morto, que no caso vão ser os salvos do período tribulacional, que não vão aceitar esse domínio do anticristo e vão ser mortos. O anticristo fará guerra aos santos, diz a Bíblia, que são os mártires do período tribulacional. Não será a igreja de hoje, porque a igreja será arrebatada. Ela já terá sido arrebatada, porque, como já temos explicado também, a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação, do início do período tribulacional, porque João já viu a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos, antes da abertura do primeiro selo, que marca o início do período tribulacional. Pois bem, com respeito a essa marca e ou sinal que os adoradores da besta vão receber, não é o mesmo sinal, não pode ser comparado ao sinal que os 144 mil vão receber. Porque os 144 mil, eles Agora interrompeu aqui o vídeo do pastor. Travou o vídeo do pastor aqui. Espírito. Travou, meu pastor. Você pode voltar a explicação a partir do selo dos 144 mil, porque travou o vídeo. Tá, voltou agora? Voltou, tá normal. Tá normal? Pode seguir. Tá. Então vamos lá. Que você estava explicando que há uma diferença entre o selo que esses aqui receberão em relação àqueles ao selo que será colocado sobre os 144 mil. Então, é diferente porque o diabo ele é imitador de Deus, né? Então, assim como ele vai formar uma falsa trindade, que não é a trindade, não é uma triunidade de fato, porque a trindade, quando a gente fala, é a triunidade, são 3 pessoas que formam um único Deus. Isso. O diabo, ele é imitador de Deus, ele vai formar uma tríade satânica, formada por ele próprio, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta, que é o anti-espírito, né? Então, o que acontece? Eles vão fazer eles vão ter uma marca, a Bíblia não diz como que essa marca, como que vai ser essa marca. É uma marca, né? Algo que hoje em dia a gente tem aí, por exemplo, tivemos cartão, pulseira, né? Tatuagem, tudo isso é marca que existe hoje. O anticristo, falso profeta mais precisamente, ele vai se valer
da tecnologia que estiver à sua disposição. Mas vai ser uma marca mesmo, visível. Visível. E não é nada que hoje em dia o pessoal fala, tal, cuidado, se você receber, você vai receber a marca da besta. Não, meu irmão, não se preocupe com isso, porque isso é para o período tribulacional e quem receber vai saber que está recebendo porque é uma marca daquele que adora o anticristo conscientemente. A pessoa vai ser seduzida a isso. E quem não quiser adorar o anticristo vai ser morto, vai ser perseguido e morto. Não vai poder comprar nem vender. Mas isso é no período tribulacional, não é hoje. Agora, eu estou ampliando aqui, mas a pergunta do irmão é objetiva. Se o selo dos 144 mil é o mesmo selo que vai ser, a mesma marca, não é? Que vai ser ali aplicado adotada. nos adoradores da besta. Não é, porque o selo dos 144 mil é um selo de Deus. Então é algo que ninguém pode tirar, é algo que está só Deus pode imprimir na alma, né? Então esse selo vai estar impresso na alma das pessoas, né? É um selo de Deus. Agora, o selo do anticristo não, é um selo exterior, visível, é para identificar. Marca, ele está perguntando ali, é uma marca literal, então? É uma marca literal. É uma marca literal, né? Literal, uma marca. Não sabemos como que vai ser essa marca, né? Se vai ser um tipo de tatuagem, o pessoal hoje em dia fala de chip, né? Claro, hoje em dia tem tecnologia. O anticristo, quando ele se manifestar, ele vai se valer de qualquer tecnologia melhor que houver para fazer esse tipo de marca, né? Hoje a gente não faz nenhuma afirmação, porque a gente sabe que esse tipo de marca não é para hoje, é para o período tribulacional. Até recentemente, em um dos grupos de WhatsApp, eu vi lá uma discussão que estava acontecendo se a máscara que está sendo usada agora no período da pandemia, seria o sinal da besta. Eu falei, gente, o sangue de Jesus tem poder. É a máscara, é a vacina, né? Uma série de especulações. É uma coisa de louco, porque o povo não tem. Inclusive, alguns nossos pastores, nosso assembleiano, perderam a noção de que essas coisas estarão acontecendo no período tribulacional, quando a igreja já terá sido arrebatada. Então, pastor, e não tem não é para agora. E não tem marca nenhuma que faz o crente deixar de adorar a Deus, né? Com certeza. Vão dizer que uma pessoa recebe, digamos, uma coisa do anticristo sem ela dar permissão a isso. É algo que acontece. Veja, aí a pessoa, de um dia para a noite, se torna adorador do anticristo e desvia-se de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Certeza. A Bíblia diz que a besta vai usar o seu poder de sedução para enganar as pessoas. Elas vão ser enganadas. E aqueles que não aceitarem esse tipo de engodo e resistirem, aí eles vão ser perseguidos e mortos. São os mártires do período tribulacional. Hoje, aí já falaram de código de barras, e agora estão falando de chip ou microchip, vacina. Ou seja, tudo isso que está aí não nos afeta em nada. Mas quando o anticristo se manifestar, aí sim, ele vai se utilizar da tecnologia à sua disposição, né? Certamente, quando ele se manifestar, vai ter coisa até mais avançada do que nós já conhecemos hoje. Mas se ele se manifestasse hoje, digamos, se a igreja fosse arrebatada e o anticristo se manifestasse em pessoa, ele ia utilizar o que tem aí. Tem chip, tem o que tiver, claro, ele utilizaria em seu benefício. Mas a marca é uma marca mesmo. Literal. E tem a ver, claro, com o número da besta, que é o número 666, como está lá em Apocalipse 13, né? Maravilha. Pois bem, meu pastor, vamos ver aqui. Rapaz, ainda tem horário, tem tempo. O Eliel pergunta sobre o juízo. Ele gostaria de saber se o tribunal de Cristo será no mesmo lugar do grande trono branco. Não será. A Bíblia, aliás, é importante dizer, a Bíblia apresenta pelo menos 7 tipos de julgamento, né? E eles diferem por causa de 5 aspectos. O público, o lugar, né? O propósito, os critérios e o resultado. Veja que há um grupo de teólogos que diz, não, é um juízo só, vai acontecer tudo naquele dia. Mas a Bíblia deixa claro que vai ter lugar,
público, critérios, resultado diferentes, né? Então, falando, só para dar uma explicação rápida desses 7 tipos de julgamento que a Bíblia menciona, a gente tem, por exemplo, 2 julgamentos que não são escatológicos, que a gente conhece bem, que é o julgamento do pecado. Jesus elevou sobre si os nossos pecados, não é? Tem o julgamento dos pecados atuais. A própria Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Quando fala da ceia do Senhor, é um auto-julgamento que nós fazemos hoje. Então também é um tipo de julgamento. Agora, julgamentos escatológicos são 5. Quando a gente fala de julgamentos escatológicos, são aqueles a partir do arrebatamento da igreja. E o juiz, em todos esses julgamentos, será o próprio Senhor Jesus, porque lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 em diante, Paulo diz para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, e etc. Então veja, Jesus vai ser o justo juiz na sua vinda e no seu reino. E quais são esses 5 julgamentos que estão por vir? O tribunal de Cristo, né, que vai acontecer logo depois do arrebatamento. O julgamento de Israel, que acontece durante o período tribulacional. O julgamento das nações, que vai acontecer no fim do período tribulacional, quando Cristo voltar com a sua igreja, né, na manifestação de Jesus em poder e grande glória. O julgamento do diabo e suas hostes depois do milênio, que o diabo vai ser solto por um pouco de tempo, não é? E aí depois ele vai ser finalmente julgado e lançado no lago de fogo. E o último de todos os julgamentos, que é o juízo final, o julgamento do trono branco. Então, o que distingue esses juízos? O momento, o local, o público a ser julgado, os critérios e o resultado. Então, veja, o irmão pergunta sobre o tribunal de Cristo, né, e o trono branco. Gostaria de saber se o tribunal de Cristo será o mesmo lugar do trono branco. Não, não será no mesmo lugar. Será. Por que não? Porque o tribunal de Cristo, o julgamento das obras dos crentes, vai ser nos ares antes da igreja participar das bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse 22, versículo 12, Jesus mesmo disse: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, ou virá comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, e a igreja for ao encontro do Senhor nos ares, ela já vai ser galardoada, né? E aí ela entra já nas bodas do Cordeiro galardoada. Nos ares, ela vai ser galardoada. Já o trono branco já é no final de todas as coisas, né? A igreja já vai estar glorificada com o Senhor, e ali os ímpios, todos os ímpios, que não ressuscitarão, claro, no arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento da igreja vai acontecer uma ressurreição seletiva dos mortos em Cristo. Então, os ímpios, eles vão comparecer diante do trono branco. E ali a Bíblia diz claramente, em Apocalipse 20, versículo 11, e depois Apocalipse 21, versículo 1, que o céu, o primeiro céu, as primeiras coisas são passadas. Céu e terra já terão sido destruídos e ali Deus vai renovar todas as coisas, né? E diz em Apocalipse 20, 11 que o céu e a terra fugiram da presença de Deus. Então, esse julgamento vai ser diante do trono de Deus, o trono branco. Não é o mesmo local do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai ser nos ares, né? Quando a igreja for ao encontro do Senhor nos ares. Então, é outro tipo de julgamento e o lugar também é diferente. Separados por, no mínimo, 1.007 anos. No mínimo, um milênio né? completo no mínimo, né? E um milênio completo e 7 anos de tribulação. E depois então, mais um pouco de tempo, né? Que o mais diabo um pouco vai... a gente não tem condições de especificar qual será esse pouco de tempo, mas pelo menos 1.007 anos de separação de um evento para o outro. É verdade. Daí o nosso irmão Eliel, que ajudou uma quantidade dos nossos irmãos que estão conosco aqui a serem edificados com esta explicação desses juízos todos que acontecerão, mas especialmente o juízo do Tribunal de Cristo e do Grande Trono Branco. Essa é a pergunta do Eliel. Agora o Samuel Ribeiro, para que a gente possa
prosseguir aqui, ele pergunta se os livros de Max Lucado são indicados também. São indicados, são livros devocionais, são livros inspirativos, né? São muito bons para esse propósito. É uma leitura agradável, né? Indicada até para quem deseja ter um descanso mental. Quem lida, por exemplo, com obras maçantes, nós, por exemplo, que lemos obras teológicas, né? Trabalhos exegéticos. É sempre bom intercalar. Então, quando você quer um descanso mental, você, por exemplo, está fazendo uma viagem, aí quer ler um livro no avião, ou você está no aeroporto esperando um voo, ou você está na rodoviária, ou você está na rede ali descansando um pouco, quer uma leitura para você descansar na sua mente, leia Max Lucado, Charles Swindoll, ou seja, também são autores que eu gosto, né? Mas que não apresentam nada assim muito pesado, é algo mais é algo inspirativo, Com certeza. motivacional, né? E bíblico, né? Importante. Eu gosto das obras de Max Lucado. Maravilha. Max Lucado, né? Vamos acrescentar aqui uma informação. Veja que essa pergunta do irmão Iliel, aqui foi anterior a essa do Max Lucado, ela ajudou vários dos nossos irmãos aqui, porque tinham uma dúvida, porém não haviam perguntado. Então, o nosso incentivo aqui é para que, se você tem alguma dúvida, você encaminhe para a gente. Nós vamos, obviamente, colocar na relação e vai seguir a ordem. São muitas as perguntas que estão para serem respondidas. E a sua dúvida poderá esclarecer a dúvida de um outro que também tem essa dúvida, mas não a fez ainda. Então, você fique à vontade para encaminhar assim as perguntas, tanto pela live, nos comentários, como também pelo canal do CETAD no YouTube. Nós estamos sempre ali atentos, né, quando chegam as mensagens. Spurgeon era calvinista? Pergunta o Júnior Carvalho. Outro dia a gente respondeu uma pergunta Comentamos parecida. a respeito disso. Perguntaram se ele era reformado, uma coisa assim. Isso. Mas assim, Spurgeon, ele era reformado, né? Vamos dizer assim. Que hoje denota ser calvinista, né? Hoje em dia é importante dizer que quando alguém diz que é reformado, embora nós também, claro, valorizemos a reforma protestante e a herança da reforma protestante. O legado, né? Que deixou... O legado, exatamente. Isso. Os 5 solas lá, né? Sola Escritura, Solus Christus, Sola Gratia, Soli Deo Gloria, Sola Fide. Ou seja, nós prezamos tudo isso. Mas nós não somos calvinistas, porque hoje em dia, quando se diz que alguém é reformado, claro, há uma associação direta com o calvinismo. Agora, a pergunta é se Spurgeon, né, Charles Haddon Spurgeon, que nasceu em 1834 e morreu em 1892, era calvinista, né? Ele, na verdade, ele foi influenciado pela leitura dos puritanos, né, que eram calvinistas da Inglaterra que queriam reformar a igreja, como John Owen, Richard Baxter, né? E ele foi batizado por seu avô em 1834, que era pastor congregacional, né? E ele foi rebatizado na Igreja Batista. Então veja que a formação de Spurgeon foi uma formação aí mesclada, né? Mas podemos dizer que ele era calvinista, não no sentido que nós conhecemos hoje, mas ele teve sim influência de Calvino. Ele é considerado, né, o príncipe dos pregadores, embora a gente fez até um esclarecimento aqui, porque eu tenho um livro aí, que foi, aliás, é o meu livro mais recente, né? Paulo, o príncipe dos pregadores, que é um título provocativo. Por quê? Porque Spurgeon é considerado príncipe dos pregadores, só que ele foi um pregador local. Spurgeon, ele pregou principalmente na Inglaterra. Na Inglaterra, ele pregou para grandes auditórios, mas ele preferiu não pregar fora. Ele até teve convite para pregar em outros lugares. Ele não quis pregar fora, ele sempre pregou ali. Agora, os seus sermões que correram o mundo, né? Os seus sermões foram publicados, né? Quando chegaram a Nova York, por exemplo, que é um centro irradiador, né? Centro difusor de todas as coisas. A partir dali, os seus sermões foram sendo publicados para vários idiomas, para vários lugares do mundo, e aí Spurgeon ficou conhecido como príncipe dos pregadores. Agora, é importante dizer que antes de Spurgeon, muito antes,
nós tivemos homens como o próprio apóstolo Paulo, que era um pregador itinerante, né? Um homem que andava por toda parte, que de fato foi ali, eu prefiro chamar Paulo, né? Não que seja errado chamar Spurgeon de príncipe pregadores, também pode chamar, mas antes dele você tem Paulo como príncipe dos pregadores, né? E foi essa... Eu ainda mencionaria, eu arriscaria de mencionar um outro ainda que fica no intervalo entre um e outro, que seria John Wesley. E esse, não, esse John Wesley. Com certeza. Porque a minha origem é metodismo, eu me converti no metodismo, estudei, não é? Estudei a minha teologia inicial de formação, foi metodista. Wesley andou montado num lombo de cavalo o suficiente para dar 3 voltas na terra. E ele ficava frustrado o dia que ele não conseguia pregar pelo menos de 10 a 13 mensagens num dia, sem haver repetido mensagem a sua vida toda. Então, faça ideia do potencial que havia na vida de Wesley como pregador. Talvez ele não tenha ganhado essa notoriedade de Spurgeon como o príncipe dos pregadores, mas a obra que ele realizou, indiscutivelmente, fora de série. Sim, e ele... E as pregações dele têm um alto conteúdo, um alto teor teológico. Teológico. Se você pegar aí a Bíblia de John Wesley, que tem notas feitas por ele próprio, você vê o conteúdo teológico, as obras dele, os sermões de Wesley, né? Eu tenho, principalmente no meu tablet, eu tenho vários sermões de Wesley, né? Que eu costumo ler, que eu gosto de ler, até para praticar a leitura em outro idioma. É uma riqueza, é algo extraordinário, profundo, né? Então, realmente, um grande pregador, como o irmão falou aí, pregava várias vezes. E é interessante a biografia de Wesley, que chega um momento da vida dele que ele fica doente e ele pensa que vai morrer, né? Aconteceu algo parecido com o Billy Graham, né? O Billy Graham, quando fez 70 anos, ele achou que ia morrer e lançou uma autobiografia e depois viveu mais 29 anos, né? Foi morrer com 99. O Wesley também chegou um momento que todo mundo cercou ele, achou que ele ia morrer, os amigos dele, e o camarada ainda viveu mais 30 anos. 30 e continuou anos. Pregando ainda, né? Pois é isso aí. Meus irmãos, nós vamos encerrar nossa live de hoje nessa pergunta aqui do Júnior a respeito de Spurgeon, e vamos retornar na próxima live, quarta-feira, às 22 horas. Os anjos caídos são os mesmos demônios que Jesus expulsou e que se apoderaram dos porcos e os lançaram no mar? Essa é boa. A respeito de Karl Barth, é recomendado para nós que somos arminianos, legiões malignas são os mesmos anjos caídos? O diabo tem autoridade, tanta autoridade assim como se atribui tudo a ele? Aí, participando da primeira live, aproveitando, no caso de Jó, a Bíblia fala da morte dos filhos de Jó através de um vento forte. O diabo tem poder também sobre o vento, com a permissão de Deus? E aí, enfim, essas algumas perguntas que nós vamos trabalhar então na próxima live, que será quarta-feira próxima, a partir das 22 horas aqui no nosso Instagram do CETADB. Lembrando que esta estará disponível também no IGTV e amanhã já estará disponível no nosso canal no YouTube, que é o CETADB. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, acesse lá e passe a seguir o nosso canal no YouTube, também o canal do pastor Ciro Zibordi, que é sempre uma bênção para que vocês recebam informação, aprendizado, conhecimento bíblico, teológico e pentecostal. Amém? Pastor Ciro, com as suas considerações finais, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco nesta primeira live do ano de 2021. Dizer que vocês são muito importantes. Os nossos irmãos, já vi que tem alagoanos, o nosso povo do Tocantins, do Rio Grande do Norte, os capixabas que estiveram aqui, mandaram saudação. Deus abençoe cada um dos nossos amados irmãos. Pastor Ciro. Quero agradecer aí a nossa audiência seleta aí, e graças a Deus, muito boa nessa primeira live do ano, né? Deus Com abençoe. Certeza. Muito grato, pastor Ercos, por mais esta oportunidade. E vamos adiante, vamos vencendo pela graça do Senhor. Aí, o mundo está vivendo uma grande turbulência em todos os sentidos. Eu estava hoje acompanhando lá
o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Algo inimaginável, né? Pois O que é. aconteceu hoje ali. Mas estamos orando, confiando em Deus, sabemos que estamos no tempo do fim, mas maior é aquele que está conosco, Deus é o nosso ajudador, não temeremos o que nos possa fazer o homem, e vamos adiante, em nome de Jesus. Amém. Os baianos, paraenses, pernambucanos, Deus abençoe vocês todos, né? Uma satisfação. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus falou isso para Josué por 3 vezes. Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Se você se esforçar e tiver bom ânimo, tenha certeza, Deus não vai te deixar e não vai te desamparar. Até lá, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, pastor Ciro. Saudação aí a toda a sua casa. Amém. Igualmente. Deus abençoe.